Recrutamento e seleção por competência. Aula 4. Entrevista por competências. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de recrutamento e seleção por competências. Nesta aula, vamos abordar os conceitos de entrevista comportamental, premissa da entrevista comportamental, desmembrando a resposta comportamental e como captar comportamentos. Bons estudos e vamos lá! A entrevista comportamental é estrategicamente estruturada para investigar o comportamento passado da pessoa, numa situação similar da competência a ser investigada. Diferenciais da entrevista comportamental. A investigação do comportamento passado do candidato. O selecionador solicita ao candidato que relate uma situação profissional que tenha ocorrido em um passado recente. É planejada com base no perfil de competências. É uma entrevista personalizada para cada PC. É uma entrevista do tipo estruturada, já que é o planejamento de uma estrutura específica para cada processo seletivo. Tipo de perguntas usadas são perguntas abertas específicas. Perguntas com verbos de ação no passado. Devemos utilizar perguntas como: conte-me sobre, fale-me sobre, quais, como. As perguntas são planejadas para obter respostas que tenham contexto, ação e resultado. Elas devem contemplar como a situação ocorreu, qual foi a ação e como foi o resultado. Premissa da entrevista comportamental. Ela nos mostra que comportamento passado prediz o comportamento futuro. Isso não significa que as pessoas e seus comportamentos são estáticos. Prevê comportamentos futuros em situações críticas do perfil de competência que está sendo investigado. Permite coletar dados sobre habilidades críticas que assegurarão que a pessoa possui a competência investigada. Tem como principal objetivo investigar a presença ou ausência das competências no comportamento do candidato. Permite ao selecionador trabalhar com foco mais definido e com maior objetividade em busca do perfil ideal. Desmembrando a resposta comportamental. Toda resposta comportamental pode ser desmembrada em 3 partes: contexto, ação, resultado. Ao investigar o comportamento do candidato, o selecionador estará procurando saber qual foi o contexto em que aconteceu a sua ação, detalhes da ação e o resultado alcançado por essa ação. Essa técnica tem como objetivo desenvolver a habilidade para ouvir e saber perguntar. São competências imprescindíveis do perfil de um hábil entrevistador. É um excelente exercício para que o entrevistador esteja atento a perceber se todas as respostas do candidato têm um contexto compreensível, deixam claro qual é a ação tomada, informam os resultados obtidos com a ação. O objetivo será colher todos os comportamentos relevantes do histórico do candidato e classificá-los para compreender e avaliar sua qualificação e capacitação para o cargo proposto. É uma pergunta comportamental que deverá ter como respostas exemplos reais de atuação na situação passada descrita pela pergunta, relatando o comportamento contendo contexto compreensível, deixar clara a ação que foi tomada e o resultado. Não aceito do candidato declarações vazias, imprecisas e incompletas, ou seja, declarações que fornecem poucas informações e não permitem a classificação como comportamentais. Como captar os comportamentos? Iremos desenvolver algumas perguntas específicas para investigar cada atributo ou competência. Essas perguntas devem investigar o comportamento passado e que contemplem o como aconteceu determinada ação. Não podemos esquecer que cada pergunta tem um objetivo fundamental: investigar presença ou ausência da competência específica, e que cada pergunta pode investigar uma ou outra competência. Exemplo de competência: iniciativa. Definição: identificar tarefas e tomar pulso delas antes que alguém solicite. Estar sempre motivado a alcançar resultados excepcionais.
pensando em formas para melhorá-los. Indicadores: antecipar-se a erros, ser proativo, assumir responsabilidades de outras pessoas ou áreas, propor mudanças que tragam bons resultados. Perguntas comportamentais com foco em competências. Descreva-me uma situação em que você assumiu responsabilidade por uma tarefa que não fazia parte de suas atribuições e por quê. Conte-me sobre mudanças que você implementou nas suas rotinas. Fiquem atentos. As perguntas sempre estão relacionadas com os indicadores de competências, pois são esses indicadores que vão nos fornecer quais são as respostas e as avaliações que devemos fazer em cada competência. Revisão. Entrevista comportamental. Premissa de entrevista comportamental. Desmembrando a resposta comportamental. Como captar comportamento. Nos vemos na próxima aula.